turma, boa noite. Estamos chegando com mais uma live Papo Contilé. E hoje, para você que tem filho e você sonha com seu filho estudando nos Estados Unidos, né, e deseja que ele jogue futebol por lá, hoje esse papo é muito especial porque é sobre esse assunto. Engraçado como são as coisas da vida. Eu conheci Gonçalo há mais ou menos o quê? Nós estamos em 1900, em 2022, era 2000 e alguma coisa, né? Eu acho que ele tinha uns 9 anos de idade, mais ou menos isso, não foi, Gonçalo? Isso aí. Eu acredito que hoje você esteja com 25, 26 por aí. 28. 28. Né? Então, assim, coisa de uns 18, 19 anos, digamos. Né? Eu conheci ainda um adolescente, ou a caminho da adolescência, vamos dizer assim. Né? Muito amigo do meu neto querido Jean Paulo Fernandes Filho, Jeanzinho. Na época, veja como são, veja como são as coisas da vida, né? Como as coisas acontecem, a dinâmica da vida. Gonçalo aqui queria se tornar jogador de futebol, né? E hoje é um treinador respeitado. Ele vai me explicar direitinho, vai explicar para a gente, né, para nós todos, direitinho como é que funciona essa coisa de futebol universitário, colégio, lá nos Estados Unidos. Né? E hoje é um treinador respeitado. Às vezes as coisas da vida são assim, não é como a gente pensa, mas acaba, por exemplo, ele não se tornou um jogador profissional, mas hoje é um treinador respeitado. Olha aí que coisa bacana. Né? Eu quero que você fique bem à vontade, porque as minhas lives aqui eu gosto de fazer assim, bem à vontade mesmo, entendeu? Quando eu não domino muito o assunto, eu faço uns tópicos aqui de perguntas, que hoje eu elaborei. Se fosse no futebol brasileiro, talvez não tivesse a necessidade. Mas aqui hoje você vai poder esclarecer para a gente como é que essa coisa funciona. E antes de mais nada, parabéns para você, porque a sua perseverança, né, a sua persistência, se não foi de um jeito, foi de outro, e você está naquilo que você ama, que é o futebol. Né? Mas muito bem, a gente gosta de estabelecer aqui a história desde o início, viu, Gonzalo? Lá de trás. Então, como eu disse aqui, como eu lhe conheci com uns 9, 10 anos de idade, você queria ser jogador de futebol. Era o mesmo sonho de Jeanzinho, né? Os dois ficavam conversando e tal, e falando desse jogador de futebol. Aqui no Brasil, você já chegou a tentar. Vamos fazer a história de forma cronológica, dizer, presidente, como é que você começou se interessando pelo futebol até chegarmos aos dias de hoje, e aí você falar como é que você desenvolve o seu trabalho por aí, como é que uma liga universitária funciona, né? Você está levará brevemente um menino extraordinário, Fabrício Lobo, né? Que além de menino, quer dizer, já quase homem, né? Vai fazer 18 anos agora, mas eu digo assim, com apenas 17 anos, um profissional, vou botar profissional entre aspas, porque ele não chegou a se profissionalizar ainda, né? De muita responsabilidade, né? Um menino de uma educação extraordinária. Eu fiquei muito feliz com o fato de Fabrício ter sido aprovado, ter passado pelos trâmites legais, né? E mais feliz ainda de ser um jogador que vai ficar sob os seus cuidados, porque a gente aí já fica mais tranquilo, né? Mas pode ter certeza que você vai ter uma coisa muito positiva, assim. Você vai poder ver em loco algo muito positivo, porque é um dos melhores meninos com os quais eu já trabalhei aqui, né? Responsável, gosta de estudar, né? Gosta de estudar. Já conseguimos a liberação do Jacuipense, ele já está liberado. Estamos pensando aqui em colocar ele num clube só para ele disputar o Campeonato Sub-20 e chegar aí com mais ritmo, porque ele ficou 6 meses em Ceabra, a cidade dele, e com isso ele só fazendo academia virou um monstro. Está forte pra caramba, mas ele precisa voltar a mobilidade dele como jogador. Mas isso é outra história. Mas eu estou registrando só isso aqui porque realmente estou muito feliz com esse passo que Fabrício está dando sobre os seus cuidados. Porque se é de uma pessoa desconhecida, a gente fica meio assim na expectativa. Mas como é uma pessoa que a gente conhece, sabe da sua responsabilidade profissional e tudo, eu acho que vai se encaminhar tudo muito bem. Mas sim, Gonçalo, então, cronologicamente, vamos voltar lá para trás. Você queria ser jogador. Você tentou até onde e por que não conseguiu? Perfeito. Bom, antes de mais nada, para mim, é um motivo de orgulho muito grande estar falando com o senhor. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Veio por meio do seu filho, que eu tenho muito carinho também, né, Léo? Eu assisti, inclusive, uma live que o senhor fez com o professor Alves, que foi o treinador baiano, que foi com
com o Palmeiras na Copinha e tudo mais. E uma coisa que me marcou, que o senhor falou naquele dia, foi que o senhor não chama só por amizade, né? É mais pelo mérito que o profissional tem na sua área. Então, Sim, isso aí eu faço questão de dizer isso, porque é o seguinte, a gente não pode estar fazendo live com amigos, simplesmente por ser amigos, né? A pessoa, o convidado, além de ser amigo, ele precisa ter conteúdo. O que é que ele vai contar para o público, para aquelas pessoas que nos seguem? Então, eu costumo dizer muito isso, porque graças a Deus, nesses meus 46 anos no mundo da bola, eu comecei meu primeiro jogo, eu transmiti aos 16 anos de idade na Rádio Cultura M, em 1976. Então eu tenho 46 anos nesse ramo, envolvendo aí o futebol por rádio, o futebol como agenciamento e tal. Né? E amizade, graças a Deus, a gente tem muitas. Mas o que a gente precisa aqui é trazer conteúdo. Por isso que você vê muitas lives morrendo, porque o cara ligava para fazer uma live com um amigo mais próximo e ficava brincando de conversar sobre qualquer tipo de assunto. Essas lives todas morreram. Elas começaram na pandemia, porque o sujeito não tinha o que fazer, estava em lockdown, né? Dentro de casa. Mas hoje tem sobrado as lives que têm oferecido conteúdo aos seus seguidores. Né? A gente percebe isso claramente. E isso eu devo, inclusive, a insistência do próprio Leonardo. Eu não queria fazer live. Eu não tenho jeito para essas coisas de tecnologia. Eu mal sei mexer no celular direito, é aquela coisa basiquinha mesmo, sabe? Mas aí, essa é uma verdade. Foi bom até você relatar isso, você colocar isso, porque de fato eu procuro sempre trazer amigos, claro, né? Mais amigos que tenham conteúdo a oferecer aos nossos seguidores. Fique à vontade, amigo. Não, então, Tilé, eu tava só para concluir, assim, eu tenho uma amizade do senhor, respeito a sua família desde há muitos anos já, então essa resenha que a gente batiu o papo lá no sítio, eu sei que eu tenho, então me dá uma tranquilidade muito boa de saber que eu estou seguindo um ramo onde o Tilemon, de tantos anos de experiência, tem o interesse de conversar comigo e mostrar ao público dele. Então, assim, eu sou um peixe muito pequeno nesse marzão de profissionais que o senhor entrevista. Mas a minha experiência com o futebol, vamos lá. Eu comecei batendo bola com o Jeanzinho no apoio e no futsal, né? E a gente tinha lá o professor Cícero, que cuidava da gente. Professor Cícero, sim. Então a gente Primap, FEPS, todos esses campeonatos de futsal. E na escola, você sabe, né, mais que todo mundo, que a gente só se insere no campo realmente quando a gente vai ficando mais velho, porque a realidade é o futsal a princípio, né? Então eu fui fazer a minha primeira avaliação em clube, de fato, foi no Vitória, lá no Barrão, e cheguei lá, me foi perguntado qual era a minha posição, e a minha posição eu não sabia, porque eu nunca joguei no campo, né? Então eu peguei e falei que eu era meio atacante, porque naquela época era assim, né? Quais são as posições? Goleiro tinha um ou outro, zagueiro um ou outro, aí meio atacante, né? Os fenômenos que a gente tinha no Brasil, que serviram de inspiração, obviamente, para a molecada. Então, acabei não passando nessa avaliação. E aí tive uma conversa com o professor Cícero, com o pessoal que me treinava naquela época. Ele falou, olha, por que você não tenta de zagueiro? Vai ter esse peneirão no Bahia. E fui de zagueiro e passei no Bahia. Fiz o meu pré-mirim, na época, pré-mirim, mirim infantil lá no Bahia. E aí, naquela época, eu não se alojava a minha idade ainda. Minha família se mudou para Florianópolis. Então, me fui para Florianópolis com a minha mãe. E aí, depois disso, foi um pinga-pinga de clube, teste. Aquela realidade que todo jovem brasileiro conhece, que não é fácil viver do futebol, se tornar profissional. E aí eu fui de pinga-pinga em alguns clubes, Avaí, Flamengo, alguns times menores, Taboão da Serra, alguns times lá de Santa Catarina mesmo, alguns times menores de São Paulo. Eu fui até para Pirapora, lá em Minas Gerais. Então, assim, fiquei no pinga-pinga. Quando eu cheguei com 18 para 19 anos, eu tive que tomar a decisão que, de repente, foi a mesma decisão que o seu filho Léo tomou também, né? Onde ou a gente segue esse sonho meio louco de se tornar profissional no Brasil, que a gente sabe que assim é uma coisa não sustentável, ou seja, chega a ser algo não sustentável para o ser humano. Eu gosto até de dizer que às vezes é um descaso com o ser humano, como que o futebol acontece no Brasil, em alguns casos, em alguns lugares, não são todos, obviamente. Então eu tive que decidir que eu segui o sonho ou eu uni o útil ao agradável e vim aqui para os Estados Unidos. Então me foi apresentada a ideia, que eu nem sabia que existia, de vir para cá jogar e estudar. E assim, uma coisa que eu e minha família a gente comenta hoje em dia, que foi a melhor decisão que eu fiz dentro do futebol na minha vida. Vim para cá,
Joguei em alto nível por 4 anos nas universidades que eu passei. É, e aí, hoje em dia, eu tenho o meu diploma. Para minha surpresa, sou uma pessoa que era muito apaixonada por futebol e jogar ainda, tinha as minhas ambições de jogar ainda. No meu segundo ano aqui nos Estados Unidos, me foi apresentado o outro lado da coisa e me apaixonei assim de uma forma que eu achei que eu nunca ia conseguir me apaixonar por algo que não fosse jogar. Então, hoje em dia, eu sou aí, realizado na minha profissão e feliz de dizer que eu coloco comida na minha mesa por meio disso. E não, como o senhor falou, não vinguei como jogador, mas hoje em dia me sinto realizado e ainda muito ambicioso, como eu falei, tenho só 28 anos, muito ambicioso para continuar crescendo na carreira e realmente, de repente, chegar a ser um grande nome dentro desse vínculo, né? Uhum. Você, na verdade, é argentino de nascimento, não é isso, Gonçalo? E aí veio morar, acabou vindo morar no Brasil, passou algum tempo aqui na Bahia, né? Isso. Eu nasci na Argentina e me criei no Brasil, né? Primeiro, quando a gente estava na Argentina, né? Nasci com meses de vida. A gente já teve uma experiência aqui nos Estados Unidos, onde eu fiquei até os 7 anos, que a gente tinha família na Califórnia aqui. E aí a gente voltou para o Brasil e o primeiro lugar que a gente morou foi em Morro de São Paulo, inclusive. Morei um ano em Morro de São Paulo e aí foi onde eu me mudei para Vilas Atlântico, onde eu conheci todo mundo aí. E aí em 2014 foi quando eu vim para os Estados Unidos para ingressar a carreira como estudante atleta, né? Certo. E até quantos anos você ficou como estudante atleta? Eu cheguei em 2014 e geralmente o período é de 4 anos, né? Que é a formação acadêmica também. A pessoa faz os 4 anos e ela acaba se formando com o seu diploma. Alguns seguem o mestrado ou até mesmo um estágio, que se diz aqui, né? Mas eu não segui dessa forma. Eu peguei o meu bacharelado mesmo e aí eu já sabia que eu queria ingressar na área como treinador. E aí a gente segue o que é a nossa CBF aqui, que é a USSF, né? Que é a Organização de Futebol dos Estados Unidos, onde a gente faz aí as nossas licenças como treinador. Uhum. Nesse momento você fala de que estado, que cidade dos Estados Unidos? Eu morei em 4 estados diferentes nos Estados Unidos, mas agora eu estou em Oklahoma, que é onde fica a universidade do trabalho. Uhum. Certo. Bom, então tem quanto tempo você está na área como treinador? Bom, eu diria que 8 anos, porque, 8 anos. assim, de fato, com um certo nível alto, né, de adultos, desde 2017. Mas eu estou na área aí trabalhando com a molecadinha que está começando agora desde 2014, quando eu cheguei também. Uhum. E como é que funciona essa coisa de, por exemplo, o aluno interessado, um estudante, ou um jovem estudante interessado em jogar nos Estados Unidos, quais são os passos, na verdade, que ele tem que começar a dar? Quais são os primeiros passos, pelo menos, Gonçalo? Eu acho que agora, com acesso à informação, a coisa tá, tá tudo ali. Um clique do botão, aparece toda a informação, né? Mas na minha época era muito diferente. A gente não sabia bem como é que funcionava. Então, eu diria que tem 2 caminhos. Ela pode, por conta própria, né, fazer uma pesquisa de faculdades e o que essas faculdades pedem para que o aluno seja aceito, assim como, de repente, o Fabrício passou aqui com a gente, né, o atleta de vocês. Mas também existem agências, assim como a Antônios faz a gerência de atletas, né? Tem agências que fazem esse meio campo com o atleta e a universidade. Mas basicamente, assim, para uma forma bem simplificada, tá? Seria entrar em contato por e-mail, né, com os treinadores universitários, mostrando lá o seu vídeo de melhores momentos, né, o seu DVD, o seu currículo, falando um pouco de si. E aí, se tiver interesse o treinador, existe essa comunicação direta entre treinador e atleta, e depois disso, cada faculdade vai ter a sua forma de fazer a sua admissão, né? Conosco aqui, por exemplo, a gente precisa de uma prova de proeficiência de inglês, então a meninada tem que estar estudando inglês também, né? E aí, depois disso, tem algumas traduções de documentos, até chegar a parte do visto, e aí, de fato, embarcar e vir para os Estados Unidos. Então, assim, existe a forma de você fazer por conta própria. Hoje em dia tem essa facilidade com acesso à informação, mas sim tem agências que fazem esse gerenciamento. No âmbito universitário, aí me parece que tem várias ligas, não é apenas uma liga, né? São várias. Diversas, isso. Posso falar um pouco sobre isso. Assim, a nossa aqui, existem faculdades de 2 anos,
que são as junior colleges, né? As community colleges, que o atleta fica por 2 anos aqui. E também existem as faculdades de 4 anos. Aí, para não se confundir, não são 6 anos totais, tá? São 4 anos ao todo. Ela faria, de repente, se ela viesse conosco aqui 2 anos, depois disso ela faria uma transferência. As faculdades de 2 anos, elas estão na Umbrella, estão na Outlet. É uma coisa que acontece com a gente aqui, a gente vem para cá e esquece como falar português, viu? A gente fica enferrujado. Mas elas estão dentro da liga da NJCAA, né? E aí essa liga é dividida em 3 divisões, a primeira, a segunda e a terceira. A gente está na primeira divisão, essa é a liga para as faculdades de 2 anos. As faculdades de 4 anos, elas têm 2 ligas. A NCAA, que é a principal, eu diria, e aí tem a divisão 1, 2 e 3, e aí tem uma liga separada que chama NAIA, que são, por a grande maioria, faculdades privadas. Então, a gente está na NJCAA, mas também existe a NCAA e a NAIA, né? Outra vez, na conversa com o Leonardo, ele me falou algo assim, se eu entendi bem, né? De repente até posso ter entendido errado, que existem em torno de 1.000 faculdades, né? No futebol masculino e quase 1.200 no futebol feminino. Então, quer dizer, o campo de trabalho aí realmente é muito amplo, né? Hoje em dia, na verdade, e muita gente não sabe disso, porque a gente, quando eu estava no Brasil, eu tinha uma certa ignorância de como que funcionava o futebol nos Estados Unidos, né? Não é algo que a gente é informado dia a dia, a gente mais se conecta com a América do Sul e com a Europa, né? Os grandes polos aí de futebol. Mas nos Estados Unidos, hoje em dia, na verdade, o esporte que mais é praticado pelos jovens é o futebol. E as faculdades, elas vêm crescendo. Eu acho que vem esse crescimento e essa renovação até da qualidade, não só dos atletas, mas dos treinadores também. E sim, existem mais faculdades femininas, que ainda obviamente, a grande maioria. O futebol feminino nos Estados Unidos é fortíssimo, né? E aí sim tem muitas opções também no futebol masculino. O futebol feminino nos Estados Unidos talvez seja, não sei se com tanta diferença assim, mas o melhor do mundo, né? O Brasil sempre está disputando títulos na área, no aspecto feminino. Porque a infraestrutura que essas meninas têm aqui é absurdo, sabe? É de primeiro mundo, e o futebol masculino tem isso nos grandes polos mesmo, os europeus, no Brasil. Eu tive a felicidade de treinar algumas meninas de altíssimo nível. Uma delas foi até no último verão aqui, que vai de maio a julho. Eu era o treinador de um time semiprofissional feminino, e a Brooklyn Nets é o nome dela, ela se transferiu agora e assinou profissional com um time de Kansas City. O perfil dessa menina é de atleta e não fica para trás de nenhuma preparação de nenhum atleta masculino, de repente, no Brasil. Tem alguns outros exemplos, mas realmente aqui o investimento para o futebol feminino, que é algo que eu acredito que está crescendo e que está mudando, tá? No Brasil também, é realmente muito bom. Estou tentando entender aqui essa pergunta. Depois. É uma pergunta direcionada a você, mas eu não estou entendendo que ele usa alguns termos que. Bom, daqui a pouco eu vou tentar. Perfeito. Posso exatamente, Lé, sem problema. Daqui a pouco eu vou tentar entender a pergunta dele aí. Mas, Gonçalo, me diga uma coisa: como é que funciona o futebol universitário nos Estados Unidos? Ele tem calendário próprio? Ele funciona como um campeonato nacional universitário, um campeonato regional? Como é que a coisa é desenvolvida? Então, o nosso calendário aqui, na verdade, ele não começa em janeiro. O nosso calendário aqui, ele começa em agosto. Então, a meninada vai chegar no final de julho para que a sua temporada se inicie em agosto. Então, essas 2 primeiras semanas acaba bastante 2 períodos de treino. E aí, realmente, de fato, começa a liga, né? O calendário universitário. Obviamente, cada liga dentro do seu da sua modalidade ali, mas a gente vai ter jogos aí que chegam a ser de 2 a 3 vezes na semana, então bem corrido. E cada estado, cada região
tem o seu mini campeonato, né? O seu mini torneio. E aí, depois desse mini torneio, depois de todos os jogos serem jogados, vai ter lá as suas quartas de finais, semifinais, finais, para que quem for selecionado disso, né, acaba indo para o campeonato nacional. No nosso caso, vai pegar cada time da sua região, e aí depois disso, obviamente, vai ter também os seus grupos e vai ter o seu campeão nacional. Isso daí vai até final de novembro. Chega final de novembro, o campeonato se encerra. Se lembra que é jogar e estudar, então tem um foco muito grande para a educação também. E esse final de novembro, ele vem com o propósito de terminar o calendário esportivo para que a meninada se esforce e foque na sua educação também, né? Então, eles começam a fazer as provas finais. Chega dezembro, obviamente o ano letivo se encerra, tem o seu período de férias de Natal, que é um pouco mais curto do que é no Brasil. Aí eles voltam de novo em janeiro. E de janeiro a início de maio é a nossa off-season. Você é autorizado a jogar alguns amistosos, e aí também tem a questão da temperatura aqui nos Estados Unidos, que não é em toda parte que você pode jogar futebol o ano inteiro, né, por conta da neve, do frio e tudo mais. Então acaba fazendo um treino um pouco mais específico, de repente para academia, de repente para a parte técnica, e assim que começa a esquentar lá fora, eles começam a inserir os treinos de campo de novo, e aí se encerraria o semestre, o ano, com esses amistosos. E aí de início de maio a final de julho, aí realmente é as férias de mais ou menos 3 meses, que reflete de repente o que seria as férias de Natal do Brasil. E aí é um ciclo, né? Vai se repetindo, vai se repetindo. Uhum. Quantas equipes participam desta liga que você está hoje na primeira divisão? Não sei te dizer os números exatos. Eu posso te dizer da minha conferência, Tilé. Até agora a gente tem 7 no time masculino e no feminino 9. Cada região é um pouco mais separada da gente, e a gente realmente acaba se encontrando no campeonato nacional, né? Então, mas todos eles acabam seguindo o mesmo calendário que a gente também. Uhum. Bom, agora o treinador, Gonçalo, ele quando vai recrutar algum jogador, o que é que ele mais procura, né? O que é que ele se centraliza mais ou menos em quê? Quais são a forma que você faz para analisar cada DVD desse que você recebe, né, para uma análise e tal? Você tem recrutado jogadores no mundo inteiro ou tem dado prioridade a alguns jogadores do Brasil mesmo? Então, é um pouco de tudo, viu, Tilé? Eu vou lhe falar, eu acho que não tem certo e errado nisso, eu vou lhe contar da minha forma, de como é que eu faço. Eu acabo dando prioridade a contatos que eu tenho pessoais. A gente tem a gente tem um grande número de internacionais aqui, então pessoas do mundo inteiro, a gente tem brasileiro, a gente tem alemão, irlandês, italiano, menino de Trindade e Tobago, alguns africanos, então gente realmente do mundo inteiro, né? E eu dou prioridade às pessoas que eu conheço como pessoa. Por exemplo, o seu filho Léo me mandou o Fabrício e eu, de olhos fechados, peguei e assinei o Fabrício porque eu sabia de onde estava vindo, né? Eu sou muito baseado nas relações. Então, procuro recrutar dessa forma. Querendo ou não, por conta de eu ter conexão com o Brasil e conhecer um grande número de pessoas do Brasil, os meus atletas acabam vindo do Brasil. E eu acho que também eu consigo me relacionar de uma forma um pouco mais pessoal. Eu sempre falo para eles que eu nada mais, nada menos sou eles há alguns anos atrás, entendeu? Consigo dar uma bronca nele em português e tá tudo certo. Agora, propriamente dito assim, analisando o vídeo. Obviamente a gente está olhando a parte tática, né? A parte técnica, a parte física. Só que eu nunca vou assinar um atleta sem ter uma conversa, nem que seja por vídeo, com ele e com a sua família. A gente diz aqui que a gente não recruta problemas, né? Eu venho de uma geração, Tilé, que a gente escutava o seguinte: esqueça os seus problemas extracampo e só foque no futebol. Hoje em dia, eu estando do outro lado da moeda, e mais uma vez não tem certo ou errado, essa é só a minha forma de ver, o ser humano tem que ser levado em consideração como prioridade, e não o atleta. O atleta e o estudante ele pode ficar para segundo plano. O ser humano é o importante para mim.
Então, obviamente, eu preciso que ele saiba a parte técnica, tática e física, mas eu preciso ter uma conexão pessoal com o meu atleta, então eu sempre falo para eles, vamos marcar uma chamada com você e com a sua família. As famílias dos meninos que eu recruto, eles sabem que eu estou sempre à disposição para qualquer coisa que eles precisarem. E aí a gente acaba pegando esse feeling do pacote que a gente está recrutando, né? Não só o menino, como a família também. Então, assim, quem você é como pessoa, para mim, conta como prioridade. Uhum. É porque isso acaba criando um vínculo, na verdade, né? E aí a própria família, com essa sua atitude, a própria família se sente muito mais segura, que sabe que tem uma pessoa que está cuidando. Porque às vezes é bem assustador. Eu, por exemplo, me lembro, Leonardo tinha 18 anos, quando ele foi para os Estados Unidos. Existia uma preparadora física aqui no Vitória, a primeira mulher, né, que fazia parte como preparadora física do Sub-13. Quer dizer, eu já conhecia ele dos 13 anos aos 18. Quando ele foi. Quando ela ofereceu a ele a oportunidade, né, eu fiquei encantado porque ele sempre gostou muito de estudar. As notas dele sempre foram as melhores possíveis. Leonardo, quando tirava, por exemplo, quando chegou nos Estados Unidos, tirava menos de 9, ficava injuriado. O negócio dele era perseguir entre o 9 e o 10, 9 e o 10. Uma vez ele tinha acho que 8,5, alguma coisa assim, ele ficou doido. Né? Então, quando ele recebeu, eu fiquei meio assustado, porque era uma coisa do outro mundo. Eu, por exemplo, não falo até hoje uma palavra em inglês. Não falo. Nem me arrisco a dizer aí o que está escrito no nosso card, no flyer de divulgação. Treinador do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Como o Leonardo escreveu no card, né? Porque eu só sei aqui apresentar. Modéstia à parte de apresentar, apresento direitinho, mas Faz bem. card, edição, isso aí eu não tenho conhecimento nenhum. Eu sei o basiquinho, é ligar aqui, quando aparece uma dificuldade, pronto. Aí eu já fico doido. Meu filho, me socorra aí. Então, aquilo para mim foi bem assustador, mas ele, como sempre, foi muito responsável, né? Então, e ele tinha um sonho, ele tinha feito o curso de inglês aqui. Aquibeu, meu Deus? Não. Eu acho que foi um outro, não foi o Aquibeu. Daqui a pouco eu me lembro. Isso é sequela da Covid, viu, gente? Uma das coisas que a Covid veio me prejudicar às vezes eu estou conversando com você, aí você cita uma pessoa, não, eu sei quem é, mas o nome não vem de jeito nenhum. Eu sei quem é, não é aquela fulana, ou não é aquele fulano, tal, que faz isso, faz aquilo. Tal. Mas não lembro o nome às vezes. Aí, do nada, aparece o nome de novo na memória. Então foi assim um processo muito bacana, mas preocupante para quem é pai e mãe, né? Porque é uma experiência completamente diferente. Então, nesse aspecto todo que você colocou aí, você dá uma segurança para a família. Né? E aí eu acho que você está certíssimo, tem que ter um contato. Porque a gente já tem uma certa experiência. Né? No contato você percebe se o jovem ali é meio de conversa fiada, né? É aquele que está sendo autêntico, verdadeiro. E ele entrou aí, viu? O Fabrício entrou aí, ó. Meu querido Fabrício Lobo, um abração para você, Fabrício. Menino maravilhoso, menino nota 10. Nota 10 mesmo. Sim, mas eu estava falando olha aí a Covid. Eu estava falando sim, dessa tranquilidade que você passa para os familiares, né? Porque já se sabe, sim, estava falando foi da conversa que você tinha de vídeo, no mínimo de vídeo. Abraço aos dois, valeu, Fabrício. Porque você sente, né? Você já tem o traquejo da coisa, então você sente se o menino está sendo verdadeiro, se o menino não é verdadeiro, se o menino tem alguma. Essa semana mesmo eu conheci um rapazinho aqui, de 17 para 18 anos, tá querendo fazer um teste, que ele tem conversa comigo, parece de 40 anos, e o menino tem 17. O menino tem 17 anos, vai fazer 18 agora em novembro. Assim, então você percebe, né? No conversar, porque uma coisa que eu tenho certeza que você também exige é a responsabilidade, dentro e fora do campo. Porque, de qualquer forma, seu nome também está em jogo. É você que está indicando para a sua instituição. Né? E a propósito, Gonçalo, aí o treinador aí do futebol universitário, ele é muito cobrado, ele é muito
tem que ter os resultados para continuar, ou ele corre risco de ser demitido? Como é que funciona? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, se demite treinador com 4 jogos. O Vitória demitiu o Geninho agora, numa crise terrível, Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de trazer Geninho, fica 4 jogos. Isso não é planejamento, né? Isso... Aí, no futebol universitário, isso acontece? Existe essa cobrança? Ou vocês conseguem trabalhar com relativa tranquilidade? O que acontece aqui? Eu acredito que, a depender do nível, sim, aconteça, tá? Eu acho que a pessoa ela é empregada para fazer um trabalho que também é ganhar jogos. Só que o trabalho do futebol universitário, ele vai muito além disso. Muito além só do futebol. O futebol importante você é contratado como um treinador para gerir um grupo vitorioso, sim, mas vai muito além disso. Então a faculdade ela vai de repente lhe pedir o seguinte: olha, eu preciso que os seus atletas representem a sua instituição e o seu programa 24 horas, e isso é dentro, fora de campo, nas redes sociais, quando voltam de férias, de repente, para o Brasil, se eles são atletas brasileiros. Então, né, essa responsabilidade como profissional, ela é exigida. A segunda coisa e eu diria que nessa ordem, tá? E a segunda coisa você é um estudante primeiro, a gente costuma dizer isso, você é um estudante primeiro e depois você é um atleta. Porque senão você ficaria, de repente, no seu país e jogaria futebol, entendeu? Você veio para cá para algo a mais. Então, assim, representa o seu programa e a sua instituição profissionalmente, faça a sua parte no acadêmico, até porque se não fizer a sua parte no acadêmico, você não joga. Tem uma regra assim também aqui, tá? Caso você não tire as notas que você precisa, você não joga. E aí eu acho que a última coisa é que você faça o seu papel como atleta, ou nesse caso, o seu papel como treinador, que é sim, obviamente, ser competente e ganhar jogos. Então, mas assim, o grande diferencial da Kittler, eu mais uma vez, eu de repente faço uma crítica, mas não é uma crítica apontada a ninguém, é mais assim, é uma crítica ao sistema, e é mais uma crítica construtiva. O futebol no Brasil, a depender de onde é feito, é um descaso para o ser humano, Tilé. Não existe a pessoa ser um produto, entendeu? Que só gere resultados. Vai muito além disso, e eu acho que isso reflete, de repente, de como o treinador ele fica 4 jogos e é demitido, entendeu? Ou como o menino é usado, de repente, até o sub-18, mas não colheu frutos, agora é dispensado e acabou, entendeu? Essa conexão. Então, assim, eu acho que o futebol aqui nos Estados Unidos, universitário, ele vem para mudar a coisa, e eu acho que serve de lição também para o nosso país, Brasil. E eu digo nosso, eu também estou nisso também, entendeu? Eu acho que é uma crítica construtiva, que a gente precisa de um sistema mais consolidado, mais sustentável. E eu acho que isso vai acabar afetando as outras áreas da sociedade até, entendeu? Porque realmente não existe um treinador ser contratado e esperar que em 4 jogos a coisa mude. Eu, por exemplo, quando vim para cá, eu fui contratado e faltavam 2 meses para começar a temporada. Eu fui contratado com um elenco que tinha apenas 7 jogadores e que vinham do elenco anterior, né? Que ficaram apenas 7 jogadores, e a gente, de repente, a gente, na grande maioria das vezes, precisa de 1 ano de trabalho para recrutar um elenco. Então, em 2 meses, a gente conseguiu mudar de 7 para 26 atletas. O treinador, na gestão passada, que eu peguei, tinha ganho 0 jogos o ano inteiro, a temporada inteira. Nenhum resultado positivo. E aí a gente veio e conseguiu mudar isso, né? Bateu o recorde de vitórias de toda a história do programa aqui, futebol masculino. Agora, já pensou se eu viesse e o meu chefe, a pessoa que me contratou, cortasse esse meu ciclo? Ué, mas eu só disputei a nível regional, entendeu? Ele vai me dar um segmento para que eu possa, de repente, estar disputando a nível nacional. Então, você já imaginou, se com 2 meses a gente já fez isso, imagina agora com 1 ano inteiro de planejamento. E assim vai seguindo, né? Um ciclo de confiança. E, mais uma vez, é uma crítica construtiva ao Brasil, que eu acho que esse método pode ser inserido aí também e que vai acabar afetando e impactando a sociedade também. Uhum. Me diga uma coisa, Gonzalo, como é que joga nos seus times? Você
daqueles que atuam com futebol ofensivo. Aqui no Brasil hoje se mostra cada vez mais que o treinador é preocupado em não perder. Então existem treinadores em clubes grandes que são verdadeiros retranqueiros, né? A torcida não aceita, tal, mas é a filosofia do cara. Então, como é que o seu time joga? Você se preocupa mais com parte defensiva? Você procura mais ser um time ofensivo? Qual é a sua metodologia aí para esse time que você está dirigindo agora? Esse, Tilé, talvez seja o meu assunto preferido, viu? Então a gente entrou no meu assunto preferido aí, que eu sou um apaixonado por esse negócio, que às vezes minha esposa fica chateada comigo porque é horas e horas à noite pensando e refletindo e vendo como que eu posso melhorar, como que eu posso mudar, como que a gente pode, né, continuar tendo sucesso ou até mudando a coisa, né? Então, assim, como que eu gosto de definir o meu futebol e como o futebol que me agrada? Eu vou até usar uma frase do Falcão. O Falcão estava fazendo uma entrevista e ele disse que o futebol que agrada a ele é o futebol dominante. E para mim é realmente o futebol dominante. Agora, de repente, a gente escuta futebol dominante e pensa, bom, é só gol, 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 é ofensivo, 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 posse, posse. Não, não, não. O futebol dominante é aquele que com e sem a bola comanda a situação. Então, vamos começar com a bola. Eu acredito muito no futebol de construção de trás, então eu já venho com algumas ideias, de repente, dessa nova escola de treinadores, que acredita muito dessa construção de trás desde o goleiro. Acredito muito, sim, num jogo de posse. Quem tem a bola, a longo prazo, vai criar mais chances de quem não tem a bola. Não só isso, vai acabar levando menos gols, porque tem a bola, né? Então, a retenção da posse, para mim, é importantíssima. Mas agora eu diria assim, o futebol brasileiro, ele foi identificado como uma potência mundial por conta do improviso, né? Do 1 contra 1, dessa forma alegre de jogar. Então, às vezes a pessoa pensa, construção de trás, posse, mas não tem uma criatividade. Não, para mim é na hora certa, no lugar certo, vai para cima, entendeu? Vai para cima e se expresse como jogador. Só que ao mesmo tempo, sem a bola também, acredito muito num futebol agressivo, em pressão, por meio de blocos, né? Então a gente sim sabe qual é o nosso objetivo, a depender de onde o outro time esteja em campo e onde a bola esteja, o que esteja acontecendo. Agora, o meu principal, eu diria o seguinte, Tilé, e isso é uma coisa que eu busco fazer muito com os meus grupos, é que eles tenham a curiosidade de saber o porquê que a gente está fazendo tal coisa. Antes, eu, mais uma vez, voltando à minha carreira, eu vim de uma geração que era errado questionar o treinador. Cara, para mim, se alguém me questiona durante o meu treino, é a melhor coisa que pode acontecer. Porque para mim é assim, ó, essa pessoa está começando a pensar no porquê que a gente está fazendo isso, né? Eu, por exemplo, cresci com um bobinho que era limitado toques, né? Só pode um toque na bola agora só 2. Mas, gente, no jogo não tem essa limitação de toques, não tem essa limitação de passes. Então a gente pode manipular de uma outra forma para que fique um pouco mais realista. Então o principal para mim é que eu desperte a curiosidade dos atletas, sem contar que, assim, eu acho que de todas as coisas que o senhor pega de mim aqui, é que eu sou muito apaixonado pela minha profissão. Então, eu acho que o pessoal que joga por mim tem que amar muito o esporte, sabe? Um pouco de tudo, para dar uma resumida. Você falou aí que você passou um ano recrutando, né? Agora você teve essa oportunidade, que no ano passado, na temporada anterior, você não teve, você teve 2 meses. Mas agora você teve um ano para recrutar. E aí me veio uma curiosidade, porque o americano, ele dá uma oportunidade realmente aos outros de fora. Né? Você falou aí de recrutar brasileiro, de tailandês, se eu não me engano. Você falou de uns 4 ou 5 nacionalidades aí. Né? Isso significa dizer que o americano, o jovem americano, não tem muito talento para o futebol e por isso as faculdades, as universidades, os colégios, eles investem no jogador de fora. Como é que você pode... Que tipo de avaliação você faz entre os jovens americanos que querem jogar bola com o jovem brasileiro, por exemplo? Eu acredito o seguinte, ó. O americano, dado o tempo,
talvez seja o melhor atleta que existe no mundo. É só você olhar em outras modalidades. Os Estados Unidos é sempre aqui. Por exemplo, nas Olimpíadas, os Estados Unidos sempre em primeiro. Dado o tempo, eu acho que o americano ele pode se tornar um dos melhores dentro do futebol. Vale relembrar que qual é o principal esporte no Brasil? O futebol. Qual é o principal esporte aqui? Já não é o futebol, né? Então, ele vem crescendo, né? E com isso, com o tempo, eu acredito que o jovem americano ele pode vir, sim, a chegar a ser uma potência. Já existem grandes mudanças na seleção nacional daqui, né? Agora, o que eu diria que afeta, na minha opinião, no desenvolvimento do atleta americano? Eu, por exemplo, passei férias no Brasil agora e eu fui visitar o CT do Avaí. E aí eu estava vendo as categorias inferiores, o pessoal lá do Sub-12, Sub-13, Sub-14, e aí eu estava vendo que eles estavam jogando num campo. Eles estavam jogando num campo pequeno que, de repente, as condições não eram das melhores. Só que a cada gol eu vi uma vibração e um amor pelo esporte que aqui eu ainda não vejo. Entendeu? Eu acho que o principal diferencial do brasileiro para o americano é realmente o amor ao esporte. E com o tempo eu acho que está crescendo. Agora o americano sim tem potencial. Eu já vi muito jogador brasileiro bom, já vi muito jogador do mundo inteiro bom, e americano de repente acima deles também. Mas eu acho que com o tempo, para resumir, eu acho que com o tempo o americano vai melhorando em todos os aspectos. Você entende, então, que, digamos, a filosofia seja trazer de fora para que os nossos aprendam com eles? Seria essa a lógica da coisa? Porque a quantidade... outro dia ela falou uma coisa de 1.000 atletas selecionados, pelo mundo que eu falo, né? Então, assim, é uma quantidade enorme de jovens que podem ter a oportunidade, se cumprir os requisitos, né, que são exigidos, uma quantidade enorme que vai jogar futebol nos Estados Unidos. Tila, deixa eu lhe dar um exemplo prático. Os portugueses, os treinadores portugueses começaram a se inserir no mercado do futebol brasileiro. E existiu, querendo ou não, ou quem concorde ou não, né? Existiu uma elevação do nível da coisa lá. Não só pela qualidade dos treinadores portugueses, mas também nos fez, como treinadores brasileiros, procurar informação que, de repente, a gente não tinha. Então, eu acho que aqui talvez seja a mesma coisa. Como o esporte ou futebol não é o esporte primário nos Estados Unidos, de repente está trazendo atletas de outras nacionalidades, seja algo que venha de benefício, né? Para que eleve a coisa. Então, eu em alguns anos acredito que os Estados Unidos seja potência mundial, sim. Ainda mais que vem aí a Copa de 2026, né? Um dos países assediados os Estados Unidos. Então, e se a gente for parar para pensar, por exemplo, um pouquinho, analisar a coisa de forma muito fria, há cerca de uns 12, 15 anos atrás, talvez, o Brasil ganhasse todo o jogo dos Estados Unidos de 4-0, de 5-0. Mas de uns anos para cá, quando tem Brasil e Estados Unidos, é 1-0 apertado, é 2-1, é 3-2. Quer dizer, a evolução tem sido constante, realmente, né? Já não tem Você mais. Você acredita que os Estados Unidos, por exemplo, possa dar dor de cabeça em 2026? Não só os Estados Unidos, como qualquer outra seleção. Eu acho que o acesso à informação hoje em dia, isso daí mudou o jogo também, Tilé. A questão de que a gente tem acesso ao que os melhores do mundo estão fazendo, isso daí mudou a coisa. Então, e agora une o acesso à informação com a estrutura que o país Estados Unidos tem, entendeu? Voltando ao que a gente estava falando do futebol feminino, que as meninas aqui têm dado toda a infraestrutura para que elas sejam top elite, né? Agora, una acesso à informação com essa infraestrutura, com a disciplina do americano, que é assim uma das melhores que eu já vi no mundo, não tem mais jogo fácil nos Estados Unidos e nem em lugar nenhum, para falar bem a verdade. É só você olhar os resultados das últimas Copas do Mundo. Os jogos são apertados, sim. Eu gostaria, como é que funciona essa coisa da bolsa, por exemplo? Aí você recruta, você escolheu um atleta. Aí, como é que você vai, por exemplo, você vai comunicar ao atleta que ele foi escolhido, que ele vai ser chamado para ir para os Estados Unidos, né?
você tem um valor determinado pela faculdade, pelo colégio, não é isso? Para investir naquele ano. E aí, como é que você diferencia um do outro? O que é que você prioriza com relação a um e a outro? Eu vou conectar com, de repente, como funciona o futebol no Brasil, né? Os melhores jogadores têm os melhores salários, sendo que a gente, obviamente, não nos valores de futebol profissional, tem um amontoado de dinheiro que a gente, para a bolsa, que a gente pode espalhar, e aí agora vai do treinador e a sua comissão poder gerir isso de uma forma inteligente, porque de nada adianta colocar tudo em 5 jogadores, sendo que nos outros a gente não vai estar adicionando, né? Só que tem uma grande vantagem aqui, obviamente, que não é só baseado no futebol, né? É baseado também na parte acadêmica. Então, existem algumas provas, de repente, para os brasileiros. Existem algumas provas de proeficiência de inglês, que quanto maior eles tirarem, mais bolsa acadêmica eles vão estar recebendo. Também existe a bolsa acadêmica depois que o atleta chega nos Estados Unidos. Depois que o atleta chega nos Estados Unidos, como se fosse uma média geral das suas notas, né? Por exemplo, no Brasil seria a prova final, recuperação e tal e qual, né? Aqui, o menino vai ter uma média e, a depender da sua média, ele pode estar aplicando para algumas bolsas acadêmicas que já existem na faculdade. Então, um pacote completo. Mais uma vez, é um estudante atleta. A gente vai te avaliar como jogador de futebol, mas a gente também vai te avaliar como estudante. Você me fez lembrar, inclusive, da situação de Leonardo. Claro que não vou falar de valores aqui, né? Mas, por exemplo, o Leonardo, quando foi... até para que você possa me citar algum tipo de exemplo, né? O Leonardo, quando foi recrutado pela Ceylon, né? No primeiro ano, a gente teve uma certa despesa. Que, na verdade, não é despesa, é investimento. Né? Isso. O pai que quer um futuro bom para o filho, ele está investindo, ele não está gastando, ele está investindo. Então, só que quando ele chegou aí, ele bateu um recorde que tinha uns 12 anos que não era batido. Porque o americano, até onde eu sei pouco, mas até onde eu sei, ele se baseia muito por scout, por meritocracia. Né? Então, já no segundo ano, praticamente o investimento era zero, porque a faculdade reconheceu o valor que ele teve de ter batido um recorde de defesa. Como eu falei, o scout funciona muito, então concluíram que ele foi o goleiro que mais fez defesa naquela temporada, só me engano, 2008. 2007 ou 2008, uma coisa assim. E aí, meu amigo, passou a ser, digamos assim, bom, talvez o pai aqui esteja corujando e exagerando, né? Passou a ser um ídolo do futebol na faculdade, porque aí era homenagem toda hora, placa, não sei o que mais lá. Então, o americano ele valoriza muito isso aí, né? A produção, aquilo que o jovem mostra. Fora o fato das notas, como eu falei aqui, ele, quando tirava um 9, ficava retado. Um termo bem baianês, né? Ficava ponto da vida. Ele tinha que tirar aquele 9 e 10. Se fosse menos que 9, talvez ficasse até sem dormir. Então, então tudo isso pesa na balança, né, Gonçalo? Isso que o senhor falou da meritocracia é perfeito. Essa é a definição dos Estados Unidos. Você vem para cá com um certo status. Depois disso, quem vai definir o quanto sucesso você vai ter ou não é você. E isso te leva em qualquer área. Tilé, eu vim para cá como estudante atleta, né? Me formei em 2017 e a minha carreira, ela fez assim por conta apenas do meu trabalho. Eu estava trazendo um menino que se machucou num dos nossos jogos de volta do hospital, compartilhar um pouco do nosso dia a dia aqui. Estava voltando com um menino que se machucou do hospital e ele falou: pô, coach, eu admiro muito você, assim, 27 anos, você já é head coach de universidade e tal e qual. Eu falei: posso te falar uma coisa? Eu falei assim: obrigado pelas suas palavras, mas só saiba que foi com muito trabalho, muito. E aí eu falei para ele assim: você quer fazer um futuro aqui? Trabalhe, porque você vai ser recompensado. E de repente em algumas outras realidades, infelizmente também no Brasil, não é sempre quem trabalha que é recompensado. E aqui nos Estados Unidos é muito vivo isso de que você vai ser recompensado e você vai produzir isso, sim, vai também para o nosso meio de futebol universitário, né? O menino chega aqui a depender do seu esforço de, como o senhor falou, chegar a pagar zero, né? É isso.
Exatamente. No início, ele não é muito conhecido, claro que vai ter que fazer um certo investimento. Mas depois, se ele mostra produção, produtividade, que a faculdade reconheça ele como um atleta que está representando bem a instituição, né, a coisa muda de figura. E aí você falou muito bem, aqui no Brasil, infelizmente, um jovem para ter reconhecimento, se chega aos 33 sem trabalho, já está velho. Né? Se não estuda, pior ainda. Aí é que não vai encontrar mesmo emprego. Né? Agora aí não, o cara mostrou competência, mostrou valores, né, que possam ser reconhecidos, o cara desenvolve realmente. O cara desenvolve. Né? E eu não quero soar também, Tilé, como se eu fosse o CAN do Brasil e como funciona, não. Eu acho que isso apenas faço esses comentários porque eu acho que tem muito espaço para melhoria, entendeu? E aqui também não é tudo perfeito, não. Aqui também tem as suas pertinente que você está dizendo. Isso. Aqui também tem as suas coisas ruins, né? Mas eu acho que sim, a gente pode ver como que está em outros países e como que a gente pode aplicar para a nossa realidade, né? Então eu acredito que sim, que tem espaço para melhoria no Brasil também. Apesar de que já tem muitas coisas que funcionam, viu? Uhum. Eu também não estou aqui querendo menosprezar o nosso lado aqui, não, mas é uma realidade. A realidade de um pai que tem um filho aí. Então você começa a perceber, né, que o valor que se dá é muito maior, se reconhece. E aqui, talvez até por falta de estudo, a pessoa não consiga progredir tanto. Né? Mas, bom, vamos deixar essa nossa palavra para não virar polêmica. Daqui a pouco tem gente aí que está criticando. Agora, Gonçalo, me diga uma coisa, pela sua experiência aí, é possível, porque essa é uma dúvida que muitos têm, é possível que um jovem desse que vai estudar e jogar por uma universidade, por um colégio, ele se torne. Você tem alguns exemplos, conhece algum fato assim que você possa, inclusive, citar aqui para a gente? Ele consegue chegar ao futebol profissional norte-americano? 100%. Ou é difícil? Mais uma vez. Bom, meritocracia, vamos se lembrar disso, né? De que você trabalha, você vai colher. Então, se o seu objetivo é ser jogador profissional, você trabalhando, tem as suas chances sim, tá? Agora, futebol profissional em qualquer parte do mundo não é fácil, né? Qualquer lugar do mundo é um funil. Por exemplo, para jogar futebol universitário, eu sempre aconselho que ele foque nos estudos e no futebol, se gradue e que depois disso ele comece a contemplar outras opções. Só que a gente tem diversas ligas aqui que servem de vitrine para, de repente, um contrato profissional no futuro. Então eu diria, vem para cá, foca no estudo, foca no futebol, faça um bom papel durante os 4 anos, participe das ligas de verão, que são as ligas semiprofissionais, que eu também sou treinador de um time masculino que joga durante o verão, nas ligas semiprofissionais, que servem de vitrine. E depois que você tem o seu diploma pendurado na parede, aí sim contemple, e se você fez um bom trabalho, você sim vai receber oportunidades. Eu tenho, por exemplo, um caso prático para lidar. O meu assistente, hoje em dia trabalha com futebol também, o meu assistente no time de verão, ele jogou profissional. Ele fez os seus 4 anos de universidade, pegou o seu diploma, e aí ele assinou para o que era na época, mais ou menos assim, para traduzir, a segunda divisão dos Estados Unidos. Ele jogou, se eu não me engano, em 3 times diferentes. E tem muito brasileiro hoje em dia que se destaca dentro dessas ligas profissionais. Uhum. Me corrija se eu estiver errado, se falar alguma coisa fora do contexto do que é a realidade aí dos Estados Unidos. Mas, por exemplo, é verdade que aí um jovem que vai praticar o futebol profissional, ele só vai ao futebol profissional depois de ele se formar, ou seja, atuar profissionalmente, digamos, a partir dos 23, 24 anos de idade? Não necessariamente. Assim como no Brasil, o menino pode despontar aos 18 anos e ir direto para o profissional, né? Obviamente, são raros casos aqui, até por conta da globalização. Tem muito jogador internacional que joga aqui no futebol profissional, só que sim existe. Agora,
Tilemon, eu não aconselho. Eu não aconselho, porque a educação vem em primeiro lugar, suas pernas vão até um certo ponto. E se você não tiver um gerenciamento de carreira, vai ser o futebol e acabou, entendeu? Eu acho que assim, uma coisa que tem muito claro para mim é que eu vim para os Estados Unidos e a minha leque de opções, ela abriu muito. O meu pensamento era bem fechado quando eu cheguei. Assim que eu cheguei aqui, foi se abrindo ao ponto de que eu já olhava o futebol como uma diversão, como um recurso para que eu me forme e pegue o meu diploma, só que eu já estava contemplando outras ideias, sabe? Até mesmo de negócios. Então, assim, tem a oportunidade de jogar profissional? Ótimo. Pegue o seu diploma primeiro e depois contemple as outras opções. Esse é o meu ponto de vista. Porque nos Estados Unidos a educação de primeiro mundo, né? Você se profissionalizando, se especializando em alguma coisa, em primeiro lugar, você terá o seu futuro praticamente garantido. E aqui as coisas acontecem ao contrário. Em que sentido? Como o futebol aqui é prioridade nacional, digamos assim, na área esportiva, o que não é aí, que tem o basquete na frente, hoje parece que tem até o MMA na frente também, né? Mas aqui, o jovem de qualidade, o jovem de talento, que se observa talento desde cedo, ele é visto pela família como a salvação financeira da família. Então a família não se preocupa com o estudo, com a educação escolar que eu falo, né? Porque a educação de casa a gente conquista dentro de casa, veio condicionamentos de pai e de mãe e de toda a família. Mas o que acontece, eu sou de uma época, claro, eu estou fazendo 62, como eu falei aqui antes, no início da conversa, eu sou de uma época que namorar com um jogador de futebol era algo extremamente proibido. Não, é vagabundo, não quer nada, não quer coisa nenhuma, só quer jogar bola tal. Hoje, eu vou até me esconder depois de eu falar isso aqui, porque vai ter polêmica. Hoje, os pais estão entregando as filhas para os jogadores de futebol. Naquela época, na época que você tem lá atrás, Sim, uns 40 e poucos anos, 50 anos atrás, era visto como uma coisa ruim. pejorativa se relacionar com o jogador. Hoje não, é status. É ótimo. Né? Você vê como uma mentalidade diferente. Estou falando de uma mentalidade brasileira, mas uma mentalidade americana, que se preocupa, sim, com a formação profissional da pessoa em primeiro lugar. Depois, ele pode vir a ser até um grande profissional do futebol, mas já com uma formação acadêmica. Né? E eu escutei por aí? Não, eu concordo plenamente. Inclusive, eu me lembro que nos clubes que eu joguei no Brasil, nos era dito que, entre aspas, nos diziam aqui nós formamos primeiro o cidadão e depois o atleta. Mas a gente sabe que não é bem assim, né, Tilé? Não, não é não. É verdade. Não é Aí eu porque, concordo plenamente com você. como o senhor disse, educação vem de casa, concordo. E a gente está, obviamente, o treinador também tem uma responsabilidade de sim adicionar essa educação de casa. Mas o que é que a gente, como treinador, como mentor, o que é que a gente, como uma instituição, como um clube, o que a gente está fazendo para adicionar a vida desse jovem, né? É realmente só adicionar a educação de casa ou a gente está dizendo de boca que a gente está adicionando? Porque sempre foi assim. Eu tenho certeza que o senhor já ouviu isso de que aqui nós formamos cidadão, né? Cidadão primeiro. Exato. E não é verdade isso. Não é mesmo, não. Tem clubes, inclusive, que só mandam o jovem para a escola porque existe uma certa obrigatoriedade de dar o estudo. Né? Mas há uns 3, 4 anos atrás, o meu compadre, que foi treinador do Bahia, do profissional Charles Fabiano, que foi campeão brasileiro de 89, ao participar de um programa ao vivo comigo na Rádio Metrópole, ele disse que os alunos, que os meninos, fugiam do ônibus de noite. Se escondiam para não pegar o ônibus, para não ir para a escola. Quer dizer, e os clubes aí nem se interessam de estar obrigando, de estar fiscalizando se o menino está indo. Tal. Aí um dia lá na frente, quando pega a frequência, vê que o menino nem foi. Quer dizer, estamos vivendo uma situação. São situações completamente diferentes. Então, obviamente não são todos, né? É uma outra realidade, E não são todos, eu acho que sim, tem lugares que fazem um bom trabalho, entendeu? Só que vivendo o prático, a gente sabe que existe muito disso, Nós estamos chegando ao final da nossa live.
E eu, parecendo até que estava adivinhando que algo ia acontecer na frente, né? Há 6 anos atrás, não, 7 anos atrás, dei início a essa conversa Papo com Tilé, na Rádio Tudo FM, depois na Rádio Metrópole. Com a pandemia, aqui através das lives, estamos nos aproximando quase da 270, se não me engano. Já vai fazer 2 anos que eu tenho feito minhas lives aqui, nossas lives, minhas, dos meus seguidores e tal, através na própria casa, né? Sem o contato com a emissora de rádio e tal, embora ainda faça um comentário ou outro, porque eu quero encerrar minha carreira no rádio, mas meu querido amigo e irmão Edson Marinho não deixa, que é o chefe da equipe esportiva da Rádio Metrópole, né? Ele é redatário do horário, a rádio não tem futebol, o futebol é feito na rádio por causa dele, que é quem banca a equipe e tudo mais, as despesas de transmissão de jogo e tudo mais. Ele não deixa eu parar. Então, mas lá, quando eu fazia programa na rádio, minha última pergunta era sempre a que eu vou lhe fazer agora. Parecia que eu estava adivinhando que lá na frente alguma coisa ia acontecer, uma pandemia ia chegar, e que eu poderia me esquecer de alguma coisa, e por isso a pergunta ficou sendo essa. Foram 780 programas em rádio, já estamos chegando a 270, são quase 1.050 programas, né? Sempre com um convidado, porque eu não posso fazer o programa sozinho, eu tenho que ter alguém para entrevistar, para bater um papo. E a minha pergunta sempre foi essa, como última. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Não, Tilé, seria até ruim da minha parte apontar isso há anos. No início, eu sou um peixe muito pequeno dentro desse Não, marzão que mas é a referência para Covid tem me tudo. atrapalhado, a Covid tem me atrapalhado. Eu O posso que eu ter diria? esquecido de alguma coisa, sabe? Nada, nada. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, eu vou ao que eu falei no começo. Tilé, pessoalmente, para Certo. minha família é um orgulho muito, muito grande estar aqui conversando com o senhor sobre algo que não é no âmbito familiar e amigo, porque eu sei que a amizade do senhor e da sua família eu vou ter para sempre, mas dentro da minha profissão, que eu tenha sido convidado pelo senhor para compartilhar conhecimento. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra assim que eu não tenho nem como descrever. E já que a gente já conversou sobre a parte profissional, quero que o senhor e a sua família saibam que a amizade da minha família e o respeito o senhor vai ter para sempre. Então, mais uma vez, muito obrigado.